recorrente. Mas vamos lá, Vitor, do Visão Libertária, obrigado aí. Nosso, como é que chama? Colaborador já, né? Semanal aqui nas lives dos Bitcoinheiros, mas trazendo aí assuntos relevantes. Esse aqui, ó, bem relevante. No domingo teve uma discussão no Twitter entre bitcoinheiros, né? Muitas pessoas falando sobre esse assunto, que é sobre se o Bitcoin tem lastro, né? Não sei de onde surgiu a dúvida, né? Se o Bitcoin tem lastro, mas, ou o que importa é isso, né? Mas o que a gente acha disso? Abraço. E aí, quem quer responder? Ele é o lastro. É uma forma de ver. Exato. O lastro. Lastro implica em alguma coisa externa ao próprio ativo, né? Algo que back. Então não é lá, não existe lastro. Se você Existe precisa só de lastro para a lastro, segurança, provavelmente a mas sua coisa não vale nada, mas na verdade, como diz não o peg. Batalha, nada tem lastro. Não há um peg. Mas é assim, é importante ver qual é o objetivo do lastro, né? Por exemplo, algumas das principais moedas fiduciárias durante vários períodos da história, inclusive no século XX, tinham lastro em ouro, ou seja, elas estavam pegged em alguma fórmula ao ouro. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é garantir uma certa estabilidade de emissão, ou por outras palavras, escassez, não é? E o lastro do dólar era o ouro. E o lastro do ouro era o quê? Era a própria natureza de emissão, de descoberta, de mineração de ouro que garantia isso. Não, portanto, o lastro só é necessário se você, no ativo principal, não tiver uma escassez pré-definida, porque se tiver, ele não precisa de lastro. Não é? O ouro não precisa de lastro, o dólar precisava. Então o Bitcoin cai nisso de uma forma ainda muito mais previsível e rigorosa que o ouro. Não é? Portanto, a escassez do Bitcoin é totalmente pré-definida, controlada e imutável. Não precisa de lastro, é o lastro. Exato, a rede Bitcoin. Lastro... É uma abstração a ideia de lastro, não é nada que ligue diretamente. Tipo, o ouro é lastreado, talvez, você pode falar que ele é lastreado pelas leis da física, as próprias características dele. A própria moeda fiduciária, ela demonstra, né, que o lastro pode ser totalmente fictício. As pessoas acreditam que aquilo tem valor e aquilo tem valor. As pessoas acreditam que o ouro tem valor, o ouro tem valor. Acredita que o Bitcoin tem valor, tem valor. Não tem um valor intrínseco, né? Não existe isso. É tudo subjetivo. São as pessoas que estão aceitando voluntariamente trocar seu tempo, seus recursos por aquilo, né? E o Bitcoin, nas suas propriedades, nas suas garantias, na sua rede, você opta, né, por aceitar aquilo, né, como o próprio lastro de si mesmo, né, como a coisa que você quer receber. Como se fosse uma pepita de ouro ou como se fosse uma nota de dólar. Não, é o mesmo lastro, o ouro e a nota de dólar. O valor é subjetivo. Na minha mente, aqueles $100 me compram uma coisa. A mesma coisa que a minha pepita de ouro e a mesma coisa que aquele Satoshi. Né? Não tem diferença prática, né, no fim das contas. É tudo no nível individual, né, como cada um vai lidar com aquela ferramenta. Ou seja, obviamente, a gente precisa, né, que mais pessoas cooperem, né, para poder ter que aquela coisa tenha valor, né, que mais pessoas acreditem, né, que aquilo tem valor e que aquilo tenha um valor determinado. Mas no fim né, isso é o livre mercado aí, não tem. E o Bitcoin, naturalmente, é um dinheiro, né, ótimo, como assim dinheiro, né? Não é moeda. Assim como o ouro, o Bitcoin também é lastreado nas leis da física. Exatamente. Deixa eu só adicionar, desculpa, em cima do que o Dov falou, duas coisas. Primeiro, antes de comentar em cima do que o Dov comentou, quando a gente fala em lastro, a gente está falando numa referência, numa âncora, né? Ou seja, quando o dólar ele tinha seu lastro no ouro, o que isso quer dizer? Quer dizer que a âncora, a referência de quanto vale aquele dinheiro emitido pelo governo é o ouro. Quando a gente está falando sobre o que o Dov falou, né,
talvez fazendo o caminho inverso, né? Se você estivesse falando para alguém novo que não conhece o Bitcoin, e a pessoa perguntasse, não, mas quem que está dizendo que aquilo vale esse valor, né? Claro, é o mercado, mas se a gente for um pouco para trás, existem indivíduos colocando seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro em energia para minerar e receber como recompensa os bitcoins. Então, no começo da cadeia, no início da cadeia, são esses os primeiros indivíduos, os primeiros investidores, no sentido não de investidor de quem investe na bolsa, mas de que está investindo o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, para ter como retorno esses bitcoins. Então, o lastro, nesse caso, são essas máquinas, esses indivíduos que estão colocando energia e convertendo energia que é captada em bitcoins, né? Esse é o lastro, a mineração, as pessoas que estão investindo em mineração. Toda energia, todo hash rate que protege a rede é o lastro do Bitcoin. O lastro acho que é mais o indivíduo. Eu discordo por uma questão semântica. Os hodlers são o lastro. Não importa se ele minera ou não. É o cara que está comprando o Bitcoin, é o cara que está minerando, é o cara que está usando, o cara e que está recebendo, aceitando. Não tem lastro. Esse é o cara que dá lastro. É o que dá lastro, digamos. É o que dá valor, o que dá... são pessoas que desejam acumular aqui. Discordo dos dois. Não, mas vamos lá, só... Diga. No que você discorda? Eu acho que o primeiro lastro, como eu falei, é uma coisa externa ao próprio negócio. Então, o hodler é externo ao Bitcoin. A energia que protege a rede, a energia que é utilizada pela rede que protege o hash rate é o lastro. É a única coisa externa conectada à realidade que conecta o mundo digital com o mundo real eu acho que é a energia biológica. Parece que ela é causa e não efeito, entendeu? A questão é que a energia ela é efeito e não causa. Ela aparece por causa das características intrínsecas, entendeu? Então, a única coisa que você pode chamar de talvez lastro, que é errado semanticamente, mas você poderia chamar, são as características originais imutáveis. Claro, mas as características... A ideia. Claro, mas se você tiver só a ideia não tiver ninguém minerando... O resto é consequência, não é o que precede a... Eu discordo, Alan. Se você tivesse só o código, só o white paper... Você não tem... Bitcoin não vale nada, entende? Vale, porque a partir do momento que ele foi é que é semântica, o cara não está buscando... Não tem como você voltar atrás também nessa questão, né? Então qualquer pessoa pode pegar e fazer Bitcoin, entendeu? E aí não tem como parar. Quando alguém pergunta qual é o lastro do Bitcoin... Porque é um evento que acontece uma vez só. Eu acho que quando alguém pergunta qual é o lastro do Bitcoin, ele quer saber o que dá valor ao Bitcoin. Né? É só isso, não é o lastro no lato senso. A ideia de lastro. O que dá valor? Não, é a ideia de Bitcoin. Não, é a execução dá valor. A ideia não dá valor. A execução dá valor. Tanto a execução de hodler como a execução de minerador. É consequência da ideia. Claro, tudo bem. São as duas coisas. É que uma coisa não existe sem a outra. Não existe execução sem ideia e não existe só... A ideia, só a ideia por si só, ela não fecha a conta. Não vale nada. Fecha. Vale. São os hodlers. Só você olhar para trás. É a energia dos seres humanos que estão colocando energia nisso. Energia, tempo, né, dedicando tanto ao código, à ideia, às máquinas, a acumular, enfim. Acho que não é um lastro, né? Per se, não é como definido nos livros de economia aí. Ainda bem que eu tô sem vídeo hoje. Enfim.
Vamos lá, a gente concorda, mas a gente está filosofando aqui. São formas diferentes. Tipo, só voando em ideias, como que a gente pode, talvez, né, definir um... Existe uma realidade em que o Satoshi inventou, escreveu o white paper e não colocou o Bitcoin no ar? Não existe. Então vocês precisam concordar com o que eu estou falando. Porque da ideia, ele virou uma coisa física, material. Cara, tem um monte de ideia que não vira coisa material. Mas eu não estou falando de outras ideias, eu estou falando dessa que virou, e você tem, por favor, para provar. Então, proof of work, exato. Exato, é o proof of work. Tá até o nome, tá até o nome, né? Para provar que o que aconteceu é consequência da ideia, entendeu? Claro. Tudo bem, estamos procurando pelo em ovo. São as duas coisas. Não, estamos só filosofando, indo pelo first principles até a raiz da questão filosófica, que é qual é o lastro. O lastro é o fato da ideia ter sido lançada no éter, pun intended, ter sido lançada no éter e ter virado uma coisa material. Eu estou pensando aqui... Que é um evento único, provável e que não é repetível. Não. Ponto. A descentralização também não é possível de replicar. Mas enfim, se a gente fizer analogia, né, que se faz muitas vezes, que também tem consequência. Que o lastro do dólar, né, é a força bélica dos Estados Unidos. Boa. Né? Ou seja, a energia... É uma abstração. A energia que está convertida em armamento, em equipamento, em pessoas para proteger essa... Que na essência vai no hodler do dólar, que ele que está pagando por isso. É o hodler do dólar que está pagando por isso. Mas está pagando de maneira coercitiva. Está pagando de maneira coercitiva. Mas no fim, se a gente fizer essa analogia, uma forma de justificar por que seria o Proof of Work, a energia, que no caso do dólar é a força bélica dos Estados Unidos, no caso do Bitcoin, o que protege a rede é o Proof of Work, que é a energia utilizada pelos equipamentos mineradores para, enfim, etc. Ou seja, é essa força, essa energia que confere valor e protege esse valor, né? Mas, enfim, são formas de ver. Também não discordo do Alan. Pode ser também... Tudo resultado da ideia, né? Vamos combinar. Claro, mas... Enfim. Bom. Vamos lá, falando mas em é legal filosofar sobre isso numa roda. Comentem aí o que vocês acham. Aí, acho que as duas coisas são perspectivas diferentes. Acho que as duas são válidas. Falando em eventos únicos... Bitcoin não tem lastro, Bitcoin certo? Exato. Bitcoin existe. Ele é o lastro.